Você acabou de se formar na faculdade, está com 22 anos, foi um aluno de destaque, fez tudo aquilo que os seus pais, professores e a sociedade esperava que você fizesse. O sucesso já parece algo certo na sua vida. Você vai conseguir comprar uma grande casa no subúrbio, vai ter a sua piscina no quintal, a sua esposa, alguns filhos, vai poder juntar os amigos e os vizinhos ali para tomar alguma coisa no final de semana. Tudo parece certo na sua vida. Tudo parece que vai funcionar perfeitamente. O sucesso parece que já não existe mais no seu vocabulário. Mas mesmo assim, mesmo com essa certeza de sucesso tão grande, você se sente vazio. E de onde é que vem esse vazio? Em 1967, o filme The Graduate fez exatamente essa pergunta e confrontou o vazio comum que permeava os jovens americanos daquela geração inteira. Esse filme moldou a forma de pensar de uma geração completa. Mas a parte mais engraçada é que provavelmente você nunca nem ouviu falar sobre ele. Mas certamente já assistiu ou conhece alguma obra que foi muito influenciada por ele. Então, senta aí, relaxa e vamos começar o vídeo, né? Tá, mas vamos começar essa história do começo, né? The Graduate, ele é originalmente um livro, um romance escrito pelo escritor Charles Webb. E que, assim, na época que foi lançado, não foi nem um pouco badalado, não foi nem um pouco aclamado. Foi um dos muitos livros que são lançados anualmente por aí, e a gente nem sabe que são lançados. Mas como é que um livro tão comum virou uma obra de cinema? Já que aquela coisa que estava ali no público não chamou a atenção dos leitores, mas acabou virando um produto interessante de cinema. A história começa a ficar legal aqui, porque o Lawrence Turman, né, que é o produtor do filme, ele conseguiu comprar os direitos de adaptação desse livro por apenas $1.000. Então, The Graduate só chegou a virar um filme mesmo porque os direitos de adaptação foram absurdamente baratos. Então é aí que começa a nossa história. Uma história improvável, de um livro improvável, de um escritor improvável, de um produtor improvável, que comprou um direito muito barato, mas acreditava que essa história ia virar uma grande história para Hollywood. E eu já adianto uma coisa para vocês. O Turman, ele estava certo, tá? Mas, para fazer essa adaptação sair do papel, não ia ser uma obra fácil. Os personagens que o Charles Webb escreveu eram personagens com muitas camadas de profundidade, muito complexos, porque vinha de uma base do escritor que era muito mais requintada, era muito mais formal, digamos assim, do que uma adaptação precisaria. O Turman, ele precisava de uma turma de peso para fazer, o Turman e o Turman, né? Precisava de uma turma de peso para fazer esse roteiro sair do papel. E o primeiro nome que ele chamou de peso para essa obra foi do escritor Mike Nichols, que na época era um jovem diretor de apenas 33 anos, que estava começando a sua carreira em Hollywood, que já vinha da Broadway e tudo mais, era um diretor super badalado naquela época. Era um diretor que tinha uma visão artística muito característica e muito forte. E o Turman pensou, esse cara aqui, esse moleque aqui, vai fazer esse meu pedaço de barro aqui de lama virar uma barra de ouro. E o Nichols aceitou essa loucura. Na verdade, The Graduate deveria ter sido o filme de estreia do Nichols em Hollywood, mas não foi. Uns anos antes ele acabou fazendo uma adaptação. Mas esse foi o segundo filme dele em Hollywood. E assim, gente, aqui vem uma das histórias de bastidores mais legal, né? O Nichols ficou muito animado e tudo mais. Só que os problemas começaram na hora que foi se chegar na escalação de casting desse filme. Esse filme ele ia necessitar de um núcleo principal de 3 personagens. Você ia precisar de um protagonista masculino e 2 outras protagonistas femininas. Esses 3 núcleos tinham que funcionar. Porém, a gente tem que botar na cabeça que nós estamos em 1960. Ou seja, você tem a figura do galã californiano muito grande. Aquele galã típico do cinema, sabe? Pensa aí no filme dos anos 60 que você vai entender o que eu estou falando. E esse filme ele vai na contramão de tudo isso. Esse filme ele precisa de um protagonista desengonçado, mas que ao mesmo tempo que ele fosse desengonçado, ele fosse charmoso, ele fosse esquisito, ele parecesse que estava entediado com a vida, com a verdade, com o universo. É aquele protagonista que você olha para ele e você tem que sentir pena dele, sabe, das situações. É um protagonista tão triste, que está com uma situação tão triste, que ele se torna cômico de acompanhar a história dele. Mas ao mesmo tempo que você tem esse cara, você tem que ter uma atriz representando uma mulher forte, que vai precisar de um papel forte, que vai precisar, quando ela entrar na cena, roubar toda a figura da cena para si.
e você precisa de uma atriz que não precisa ter uma presença tão forte quanto a da primeira, mas ela tem que combinar muito bem com o Banana não, né? Com o rapaz da pena aqui, que a gente tinha falado no começo. Tinha que parecer filha dessa mulher forte, tinha que parecer uma mulher esperta, só que um pouco desmiolada da cabeça. E aqui é uma coisa que os três tinham que ter em comum, os três têm que ter parafuso solto para fazer essa história funcionar, e isso tinha que estar muito bem amarrado para fazer a história acontecer. Reza as lendas, né, que rolam em Hollywood, que o Nichols, depois de de uma das muitas sessões que eles fizeram para divulgar o filme, para escolher o elenco do filme, que o Nichols virou pro turma e falou a seguinte frase, abre aspas, turma, seu desgraçado, você me colocou num filme que é impossível de ser escalado. Fecha aspas. E nessa situação, do jeito que o filme foi montado, realmente era muito difícil de escalar essa obra do jeito que ela estava sendo montada. Mas aí é que surge o trio maravilha que vai tirar esse filme do canto. É aqui que vem Dustin Hoffman. Pensa na figura do Dustin Hoffman. Olha a carinha dele aqui, eu vou colocar a foto dele em algum lugar. Você olha para um cidadão desses, ele é charmoso, mas ele parece esquisito, ele parece estranho, ele é baixinho, ele é pálido. Ele claramente vai falar alguma coisa esquisita e inconveniente quando estiver perto de você. Porque é isso que o Dustin Hoffman é. E é isso que a gente precisava para esse filme. Então, como um encaixe perfeito de uma pecinha num jogo de criança, entrou o Dustin Hoffman para esse papel. Catherine Ross, que a gente vai falar dela daqui a pouco, uma das atrizes que contracenou com ele, disse o seguinte sobre o Dustin Hoffman numa entrevista que ela deu sobre o filme. Abre aspas. Ele parecia ter saído de debaixo de uma rocha. Fecha aspas. Eu preciso falar mais alguma coisa? Então, já que a gente já tá falando da Catherine Ross, vamos falar dela, né? À época, ela era uma muito boa atriz, mas só que estava em começo de carreira. Esse filme vai render para ela a primeira indicação e o primeiro Globo de Ouro que ela ganhou na carreira, ok? E para fechar o trio dos atores com chave de ouro, você tem a Anne Bancroft. Com certeza você já deve ter assistido alguma coisa sobre a Anne Bancroft. Se não assistiu, eu recomendo que assista. Ela tem filmes excelentes. E na época do filme ela já tinha ali seus 35, 36 anos e já era uma gigante. Com essa idade ela já tinha 2 Tonys, um Oscar, um Globo de Ouro, um BAFTA e um troféu de Cannes. Então assim, se você precisava de uma atriz para roubar a cena, para ser a protagonista, para ter uma pose imperosa funcionando, ela foi a escolha perfeita. Ela tinha que fazer o papel de uma cinquentona que já estava desestimulada da vida, já não via mais aquela coisa interessante e tudo mais, e nada para ela parecia ser prazeroso, parecia causar agrado na vida dela. E ela conseguiu dar vida para essa personagem de uma maneira magistral. Magistral. Mas agora falando do filme propriamente dito, né? The Graduate, ele faz uma grande menção sobre o que é amadurecer. E ele faz uma crítica muito grande sobre o ideal americano. Quando a gente fala o ideal americano, é aquele negócio do famoso sonho americano, do The American Way of Life, né? Aquela geração que veio ali no pós-guerra, que construiu essa ideia de estabilidade, não, que tem que ter uma casa boa, não sei o quê, tem que ir à igreja aos domingos, tem que sair com os amigos, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Aquela cartilhazinha do americano padrão daquela época, o americano mais abastado, digamos assim, daquela época, né? E esse filme ele vai contrariar justamente essa figura do americano abastado. Ele vai bater de frente sobre isso. Poxa vida, cara, é realmente isso que a vida aguarda pra mim, né? A gente acompanha a história do Benjamin, né? O jovem que acabou de sair da faculdade, e ele tá se perguntando o tempo todo, ele parece entediado. E quando a gente vai acompanhando a história do Benjamin, que é o protagonista aqui do filme, a gente olha pra ele, a gente fica, caramba, quando a gente vai acompanhar as cenas dele e tudo mais, ele parece muito desconfortável com os adultos, com as pessoas mais velhas que estão perto deles. É como se ele dissesse o tempo todo, caramba, é isso daqui que a vida está reservando para mim? É realmente isso daqui que a vida vai reservar para mim no futuro? Eu ficar desse jeito, tendo que conversar com as mesmas coisas, as mesmas temáticas, da mesma maneira, eu falando alto e ninguém me ouvindo, e ninguém se incomodando, e todo mundo repete aquelas frases padrões e tudo mais. É isso realmente que a vida espera para mim? Mas veja bem, quando a gente fala de The Graduate, ele faz isso de uma maneira muito sutil, muito suave. Logo no começo do filme, um dos amigos da família abraça o Benjamin e diz assim, eu tenho uma dica, um conselho para dar para o seu futuro. E fala lá, né? Plastics, ou seja, plástico. E já vem uma crítica muito sutil no filme quando ele fala do plástico, porque
nada representa melhor uma sociedade de consumo do que o plástico, a superficialidade que permeava os Estados Unidos naquela época. Nada poderia fugir daquela cartilha padrão que você tinha se adaptado ali naquela época. Nada. E o Benjamin, ele tá muito entediado com isso, ele tá muito incomodado com toda essa situação. Veja, esse filme, ele é um show técnico quando a gente fala dele propriamente dito. Ele tem um roteiro assinado pelo gigante Buck Henry. Buck Henry, para quem não sabe, ele foi o roteirista de Agente 86, ou Get Smart, né? Não sei qual jeito que você fala, que provavelmente você também não conhece essa série, vai ter um vídeo aqui no canal, mas é uma das melhores comédias de todos os tempos. Ele influenciou uma geração inteira de comediantes ali, de roteiristas, de escritores de comédia. E o Buck Henry, em parceria com o Mike Nichols, eles fazem uma coisa muito mágica nesse filme. Toda cena, todo diálogo, ela carrega um peso dramático muito grande. Nenhuma posição de câmera, nenhuma fala, nada está ali por acaso. O Benjamin sempre ele é filmado em locais apertados, de uma perspectiva muito fechada ou muito aberta. Ele sempre está numa posição desconfortável. E os diálogos completam isso magicamente. O Benjamin ele nunca parece estar satisfeito, os diálogos são longos, os diálogos são arrastados. Só que ao mesmo tempo que eles são arrastados, eles são cômicos, eles são engraçados. Porque você percebe que ele está tentando fugir das situações de uma maneira muito criativa. E sobre o que é que fala a trama propriamente dita, né? O Benjamin ele acabou de terminar a faculdade. E como contraponto desse medo do Benjamin de ser o jovem que vai ficar um adulto igual aos pais, conversando de conversas banais e tudo mais, sem profundidade nenhuma, você tem a senhorita Robinson, que é uma senhora ali no final dos seus 40 para 50 anos, que, cara, ela parece estar entediada com tudo. Nada parece agradar aquela mulher, nada. Ela é uma pessoa decepcionada. Digamos que dentro da trama do filme, ela é exatamente a personificação daquilo que o Benjamin tem medo de ser. Uma pessoa infeliz, uma pessoa amargurada dentro da sua realidade, dentro daquilo que ela é obrigada a conviver. A senhorita Robinson é retratada como uma mulher fumante, alcoólatra, que não vê graça nas coisas, que desistiu dos sonhos do passado em prol de ter uma família, em prol de viver o suposto sonho americano, e está ali. Ou seja, você já tem essa nuance do roteiro de você ter Benjamin no começo da vida e a senhorita Robinson na metade para o final. Todos eles coexistindo dentro do mesmo espaço. Todos eles conversando para que você tenha essa construção da percepção de passado e futuro. E aí que aqui começa, não é? Que o Benjamin ele vai começar a se envolver com a senhorita Robinson. E tem uma cena muito boa dos dois conversando, é a senhorita Robinson dando respostas secas e tudo mais para ele, e o Benjamin desesperado para ver se consegue alguma conversa, alguma coisa mais profunda dela e tudo mais, só que ela simplesmente não quer a profundidade, ela quer o banal, ela quer o casual. E isso incomoda muito o Benjamin na época, que a gente vai chegar na participação da pessoa dele já já. Mas o filme é tão bem montado que a gente dá uma passada de pano para ele. Então, a senhorita Ross, ela representa tudo que a sociedade americana da época representava e tudo aquilo que, todo o tédio, digamos assim, que era viver aquele estilo padrão, sem você querer viver aquele estilo padrão. O filme prossegue e a gente é introduzido a Elaine. Quem é Elaine nessa história? A filha da senhora Robinson. A senhora Robinson falta implorar para o Benjamin não sair com a filha dela. Só que o marido da senhora Robinson, que não sabia até aquele momento que a esposa dele estava tendo um relacionamento com o Benjamin, arranja um encontro entre os dois. Conversa vai, conversa vem. O nosso querido Benjamin acaba se apaixonando pela jovem Elaine. E aqui é que começa uma das questões mais dramáticas do filme propriamente dito. O Benjamin tinha prometido para a senhorita Robinson que ele não ia se interessar pela filha dela. Só que ele se interessou. E ali, cara, você tem um contraponto muito diferente do que é a figura do Benjamin e do que é a figura da senhorita Robinson. A Elaine, ela é diferente dos dois. A Elaine, ela é jovem, ela é agradável. E ela tem aquele olhar sonhador. Você percebe que é uma jovem interessada em sonhar e tudo mais. Enquanto o Benjamin, ele parece desesperado por simplesmente não querer viver aquilo, mas também não saber o que quer viver. E a senhorita Robinson já parece que desistiu de tudo. A Elaine, ela é um contraponto, tanto de um como de outro. A Elaine, ela conversa diferente, ela dialoga diferente. Ela é uma representação de esperança, tanto para um
como para outro. O Benjamin vê na Elaine o futuro que ele quer para si, o futuro que ele quer que fuja do futuro que a senhorita Robinson teve. Ou seja, no Benjamin ele vê a esperança nela de que ele vai conseguir ter uma realidade diferente daquele que ela espera. A senhorita Robinson, por outro lado, vê na Elaine a chance de corrigir os erros que ela cometeu no passado. Ela vê na Elaine a chance de fazer diferente aquilo que a senhorita Robinson teria feito no passado. É um pouco daquela coisa do mais velho querer dar o conselho para o mais novo, para que o mais novo não viva que nem ele viveu. E você tem essas nuances, dois personagens disputando a atenção da mesma personagem em torno de esperança. Se é uma palavra que eu posso usar para definir o que é esse filme de verdade. Só que, logicamente, né, que essa esperança que permeia os dois aqui é uma esperança muito egoísta. O Benjamin, em nenhum momento, ele pensa no que é melhor para Elaine, no que é melhor para a senhorita Robinson. Ele pensa no que é melhor para ele. A gente parte de uma ótica muito egoísta da parte dele e a gente parte de uma ótica muito egoísta da senhorita Robinson. Então, você tem muitos egos conversando nesse filme para fazer esse roteiro acontecer, para fazer essa mágica funcionar perfeitamente. Só que tudo isso é tão bem amarrado na trama da história que faz parecer algo fluido. Quando a Elaine descobre que o Benjamin teve um caso com a mãe dela, logicamente que é um estardalhaço, né, e tudo mais. Cada um vai para um canto e tudo. O Benjamin começa a stalkear a Elaine, vai atrás dela para todo canto, fica percorrendo ela e tudo mais. Assim, a senhorita Robinson faz o possível e o impossível para evitar o contato dele com ela e tudo mais. Ela vai para uma universidade fora da cidade deles, vai para Berkeley. E vem aqui uma cena muito marcante, que quando a Elaine vai para Berkeley, o Benjamin diz, ela vai para Berkeley, eu vou para Berkeley também. E quando ele tá se arrumando para ir para Berkeley, ele vira para os pais dele e diz, eu vou me casar com a Elaine Robinson. E os pais dele ficam felizes e tudo mais, e tudo, e que legal e tudo. Eu vou ligar. Aí o pai dele fala, eu vou ligar para os pais dela para comemorar e tudo. Aí o Benjamin, não precisa ligar. Eles não sabem que eu vou casar com ela. Aí os pais, como assim eles não sabem? A Elaine também não sabe. Só que ela vai saber quando eu chegar lá. Então, uma decisão impulsiva, que é o que marca a personalidade do Benjamin a história toda. Quando ele começa a se envolver com a senhorita Robinson, ele parte para o extremo, ele não pensa, ele só age. Quando ele conhece a Elaine, ele não pensa, ele só age. E agora, ele também não pensa, ele só age. Porque na cabeça dele, a forma dele escapar do estilo de vida dos pais é sendo impulsivo, é fazendo aquilo que os pais não teriam coragem de fazer. E aí, ele vai para Berkeley e começa a perseguir a Elaine numa sequência de cenas muito bem montadas, uma sequência muito bem permeada, muito bem desenvolvida. Uma delas, inclusive, que é a thumb desse vídeo, que fica-se muito marcante o que é que o filme está querendo passar. Você tem a bandeira americana desbotada, você tem o Benjamin sentado numa fonte e você tem uma câmera muito aberta. Ou seja, você tem tudo representado ali de um sonho americano que já está se esvaindo e de um jovem que está tentando desesperadamente fugir daquele sonho, daquele ideal americano que tinha sido construído. E ele encontra a Elaine, ele conversa ela, ele convence a Elaine de que ela vai casar com ele e tudo mais. E por algum motivo a Elaine cai. Um motivo esse que vai ficar um pouco mais claro. O filme não diz isso, mas só com a interpretação que eu vou fazer sobre isso no final. E aí, tudo dá errado porque o pai da Elaine descobre esse negócio e força a filha dele a casar com outro cara. E logicamente, o nosso Benjamin, o rei das medidas desesperadas, decide, eu já cheguei até aqui. Você acha mesmo que eu vou abrir mão dela agora? E ele faz outra sequência de imagens muito bem definidas e tudo mais. E aqui tem um detalhamento extra também que fica muito marcante, que o carro dele, quando a gente vai olhar ao longo do filme, sempre está muito limpo, muito arrumado. Mas só que à medida que o desespero dele vai passando, o carro dele vai ficando mais sujo, mais deteriorado, mais marcado. E um dos símbolos do sonho americano dos anos 60 é justamente a figura do carro. Então, eu gosto de pensar que quanto mais desesperado ele fica, quanto mais ele tenta fugir do sonho americano, o sonho americano, a representação do sonho americano, ela vai se tornando cada vez mais deteriorada no que vai acompanhando ele. Ou seja, a figura do carro, até que, na cena final, ele abandona completamente esse carro e ele corre. Ele corre como num ato de tentar fugir do sonho americano. Então, quando ele abandona o carro, ele chega na igreja correndo e ele encontra a Elaine já casada. E aqui vem uma das cenas mais bonitas e encantadoras do filme.
Benjamin, ele tá no segundo andar da igreja, preso por um vidro muito grande. Ele começa a bater nesse vidro, ele se debate nesse vidro, como um pássaro preso, alguém preso numa gaiola e tudo mais. Mas aí que vem a Elaine, vê aquela cena toda e grita o nome dele. O grito que ela dá faz ele descer de lá. Isso simplesmente não é uma cena de uma descida de escada. O Benjamin via na Elaine a libertação para o medo que ele tinha, a libertação para o vazio interior que ele carregava. E o grito dela chamando ele era como se fosse o grito de libertação que ele estava tendo naquele momento. E quando ele desce da escada, quando eles vão se preparar para fugir da igreja, a senhorita Robinson, ela puxa a Elaine para um canto e vira para a cela e faz um dos diálogos curtos mais marcantes da história do cinema. A senhorita Robinson vira para a Elaine e fala: Elaine, já é tarde demais. E a Elaine vira para ela e fala: não para mim. E sai correndo com o Benjamin da igreja. E é ali, naquele simples diálogo da Elaine com a senhorita Robinson, que a gente percebe uma coisa muito mágica desse filme. A gente observa a história inteira pela perspectiva do Benjamin, que está tentando fugir desesperadamente daquilo que os pais se tornaram, do que a senhorita Robinson se tornou. Mas nesse diálogo, nessas breves 2 frases, a gente percebe que a Elaine, ela também está fugindo de se tornar aquilo que a mãe dela se tornou. Ela não quer virar uma alcoólatra, ela não quer ter um casamento infeliz, ela não quer se casar, ela não quer seguir simplesmente um padrão da sociedade para se encaixar em algo que ela não sabe nem se ela quer para si. E aí que vem, o Benjamin é a rebeldia da Elaine, o Benjamin é a tentativa de fugir daquilo que a mãe dela se tornou. Uma cena simples, porém cheia de interpretação, cheia de sentimento. Porque no final do dia, são 2 jovens tentando fugir daquilo que os pais se tornaram. E essa simbologia fica muito marcada ao longo de todo o filme, ao longo de toda a obra, e é fechada lindamente com essa cena da Elaine com a mãe dela. Uma cena de 2 frases, mas só que uma cena muito marcante. Mas você acha que o filme acabou por aqui? Ele ainda reserva uma cena de 30 segundos no final que muda completamente a interpretação. Os 2 saem correndo da igreja, eles entram dentro de um ônibus. Todo mundo olha para eles, pessoas assim com a cara mais séria, tentando saber, impressionados do que está acontecendo, porque aqui tem uma noiva com um cara aqui dentro e tudo mais. Os 2, eles estão sorrindo. Mas só que a câmera vai passando, a adrenalina vai baixando, e aqueles rostos, aqueles sorrisos, eles de repente, eles estão sérios. Tanto Benjamin como a Elaine, que antes estavam sorrindo, agora eles estão sérios. Agora que eles fizeram esse ato de rebeldia inteiro, o que é que sobra? O que é que eles vão viver a partir daqui? O que é que acontece a partir da página 2? Eu gosto de interpretar essa última cena como a seguinte visão. Mesmo com tudo isso, mesmo com toda essa loucura que eles fizeram, o vazio que eles sentiam, as incertezas que permeavam a vida deles, as incertezas que permeiam a vida de todos nós, elas continuam lá. Independente da loucura que a gente faça, independente do que aconteça. As loucuras da vida, elas estão lá e tudo mais, mas só que no final do dia, as interpretações, o que de fato representa viver, ainda é um mistério, ainda é um vazio. E fica muito bem ilustrado isso nessa história, nessa simples cena dentro de um ônibus. Você pode fazer a loucura que for, você pode fazer o desespero que for para tentar fugir daquilo que supostamente deveria ser o seu destino. Mas no final do dia, você não tem controle nenhum sobre o seu destino. E é isso que esse filme tenta passar. O nosso vazio, ele não está associado àquilo que os nossos pais são, àquilo que nossos pais esperam que nós sejamos. O nosso vazio, ele vem de algo muito mais profundo, algo muito mais de dentro, que você simplesmente não vai encontrar resposta num ato de rebeldia, num ato de indignação. E falando um pouco mais agora da parte técnica desse filme, The Graduate, ele é muito marcante. Ele é muito bem montado para fazer você pensar, para fazer você refletir. The Graduate consegue transformar um protagonista cheio de problemas, porque o Benjamin, ele é um protagonista problemático, ele é um protagonista difícil de lidar, ele não é um protagonista, um galã, na verdade. Você chega a ter nojo dele em alguns momentos da história. A senhorita Robinson do mesmo jeito. E além, tem horas que você fica, o que é que essa menina tá fazendo da vida? Mas quando você amarra essas 3 histórias, quando você amarra tudo isso, você tem o jovem que vê na Elaine
a esperança de fugir daquilo que os pais se tornaram. Você tem a senhorita Robinson que vê na Elaine a esperança de fazer algo diferente do que ela fez. E você vê na Elaine a esperança de conseguir fugir daquilo que a mãe dela quer que ela seja. Ou seja, você tem núcleos conversando para se chegar no ideal comum. Núcleos esses que vão contra a superficialidade da sociedade e tudo mais. E eu não posso deixar de falar desse filme sem mencionar a trilha sonora dele. Todas as músicas carregam aqui uma simbologia muito grande, né? Tipo aquela The Sound of Silence, que virou até meme, né, hoje em dia. Pega a letra dessa música pra ler, cara. Pega a letra dessa música pra ler. Eu vou separar um verso aqui dela pra gente ver o que é que ela significa de fato. E ó, quando a gente vai analisar os trechos dessa música, eu já vou falar em português pra facilitar, né? Porque eu vou colocar em inglês aqui na tela. E na luz nua que eu vi, 10 mil pessoas, talvez mais. Pessoas falando sem dizer. Pessoas ouvindo sem escutar. Pessoas escrevendo canções que vozes jamais compartilharão. E ninguém ousava perturbar o som do silêncio. Ou seja, ninguém ousava perturbar o som da sociedade. O eco do vazio que era viver as conversas de elevador, que era viver o padrão. Ninguém ousava quebrar a ruptura, ninguém ousava questionar aquilo. Ou seja, falar sem falar, ouvir sem ouvir. E é essa a mensagem que esse filme tenta passar aqui. Que nós temos que buscar uma sociedade que tem que fugir do silêncio, ou seja, tem que fugir do padrão, tem que fugir do conveniente. Quando falar com alguém, tem que falar para ser ouvido, tem que falar por falar e falar para ser escutado. Então é essa a mensagem que eu trago para vocês de uma das obras mais incríveis que Hollywood já produziu, com uma das mensagens mais incríveis que Hollywood já produziu, baseado numa obra que custou $1.000, que foi escrita de uma forma, mas foi adaptada de outra completamente diferente, com um elenco improvável, mas que rendeu uma das maiores pérolas da história do cinema. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo até aqui. Se gostou, deixa o seu like, compartilha com os amigos e, principalmente, comenta aqui o que é que você acha dessa obra e o que é que você acha que estava passando na cabeça dos dois protagonistas na hora que eles estavam conversando, na hora que eles estavam em silêncio ali dentro daquele ônibus. Me diz aí o que é que você pensa de tudo isso. Obrigado por você que assistiu até aqui e eu acho que eu vejo vocês numa próxima, né? Tchau! Within the sound of silence, in restless dreams I